Recentemente, a Taesa anunciou mudar a sua política de distribuição de dividendos, algo que não foi bem recebido pelo mercado. As ações chegaram a cair 5% em poucos dias. Só que depois disso, a empresa anunciou um bom dividendo a ser pago no mês de maio. E tem muita gente falando sobre Taesa, por isso aqui no Clube do Valor a gente decidiu fazer um vídeo sobre ela. E aqui a gente vai responder, será que isso aqui que está acontecendo é mesmo tão ruim para a Taesa? Ela segue sendo uma ótima empresa para quem tem foco em dividendos? Quando eu falo que a gente vai responder, me refiro ao Filipão, Felipe Almeida, meu sócio aqui no Clube do Valor, analista CNPI, faz parte aqui do nosso time e hoje atende mais de 1.000 famílias com 2 bilhões de reais de patrimônio sob cuidados e o Filipão vai conduzir toda essa história. Já deixa aqui teu comentário se você é acionista de Taesa sim ou não e simbora. Beleza, o primeiro ponto aqui é a gente avaliar o último dividendo anunciado pela Taesa, que foi, no meu ponto de vista, acima do esperado. E a gente consegue ver esse anúncio aqui, aviso aos acionistas, falando que as ações da Taesa Unit, a Taesa 11, vão pagar 42 centavos por ação. Isso tudo a acontecer um pagamento no dia 27 de junho, com base na posição acionária, ou seja, Datacom em 13 de maio de 2024. Já aconteceu no momento que eu gravo esse vídeo. Tá, então esses 40 e poucos centavos são juros sobre capital próprio, quando você tirar ali os 15% de imposto de renda, comparado à cotação atual de R$ 35 da Taesa, isso aqui vai dar algo muito parecido com 1% de dividend yield nesse pagamento. Só que aí vamos avaliar como é que está o dividendo pago pela Taesa nesse momento. Se a gente olha em termos financeiros, 2024 está em R$ 2,22, enquanto 23 fechou em R$ 2,91. Mas quando a gente olha aqui para o mês de maio, o que a gente vê foram dois anúncios de dividendos da Taesa, sendo que um foi o dividendo mesmo, R$ 1,13, e outro foi esse juros sobre capital próprio de 42 centavos, que vai totalizar ali algo próximo a R$ 1,50. E aí a gente olha para maio do ano passado, onde a Taesa fez um anúncio de 7 centavos por ação. A diferença é que ano passado, em janeiro, o primeiro anúncio de dividendos da Taesa foi de R$ 1,33, enquanto que nesse ano foi de apenas 66 centavos. O que é que a gente costuma ver para a Taesa em todos os anos? Ela tende a pagar dividendos quase trimestrais, ou seja, ela faz um anúncio ali em janeiro de todos os anos, depois ela faz outro em maio, a ser pago ou em agosto ou em junho, como é o caso desse ano, e normalmente depois, no segundo semestre de cada ano, ela costuma fazer mais dois anúncios. Um em agosto, como foi aqui em 2023, e mais um em novembro ou em dezembro, como também foi aqui. Ou seja, a Taesa aqui está mais ou menos em 80% do dividendo pago no ano passado e ela ainda tem mais dois anúncios para fazer. Eu acho muito difícil ela não superar o ano de 2023. Então, se a gente olha para esse panorama, a gente para e pensa, poxa, então por que o mercado derrubou as ações da Taesa depois desse anúncio de dividendo? E a principal razão foi pela alteração da política de dividendos da empresa, que foi divulgado em fato relevante, inclusive no mesmo dia do anúncio de dividendos, e que teve dois highlights aqui, ó. O primeiro deles é, para o exercício de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. E a empresa diz que a partir de 2025, a intenção é que esses 75% passem para algo entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Ou seja, ela está falando ali do payout em relação ao lucro líquido regulatório. Se a gente olha puramente para o payout da empresa, a gente vai ver uma média nos últimos anos de mais ou menos 73%. Então, se ela vai pagar 75% esse ano, beleza, ela vai ficar algo próximo a isso. Agora, tem um outro problema aqui. A nova base para pagamentos de dividendos da Taesa é que mudou. E esse é o segundo, mas o principal highlight aqui dessa mudança da política de dividendos, onde a companhia diz, visando a execução do planejamento estratégico e maior previsibilidade por parte do mercado na base de dividendos, a base de cálculo da distribuição de proventos da companhia passa a ser o lucro líquido regulatório a partir de 2024. Em linhas gerais, antes, o dividendo da Taesa era calculado com base no lucro líquido chamado de IFRS, e agora ele vai ser calculado com base no lucro líquido regulatório. Mas o que é que isso significa na prática? Para a gente explicar isso aqui, a gente precisa entender como é que é a dinâmica de uma transmissora de energia elétrica, como é o caso da Taesa. Ela basicamente entra em leilões de transmissão de energia elétrica para conseguir a concessão de criar linhas de transmissão e operar aquelas linhas, assim ela ganha dinheiro operando aquelas linhas. E aí aqui a gente pode ver alguns exemplos de concessões que a Taesa já venceu no passado. Aqui a gente encontra o ano de assinatura dessas concessões, a maioria dessas ali do início dos anos 2000. E aqui nessa outra coluna a gente vê a data de término dessas concessões. Normalmente você vai ver um prazo de 30 anos quando a concessão é assinada. Só que no meio desse prazo é comum a gente ver o que a gente chama de redução da RAP, que nada mais é do que uma redução já prevista para aquela receita que a concessão gera para a companhia. Para ficar ainda mais claro de entender, eu fiz esse pequeno desenho mais ou menos aqui. Imagina que a companhia fez uma concessão com receita de R$ 200 ali no começo dos anos 2000. Isso tudo com vencimento em 2030.
O que vai acontecer é que a receita de R$ 200 ela vai ficar por alguns anos e depois, quando a redução de RAP acontecer aqui no ano de 2018, a companhia vai ficar com uma receita que é, na verdade, metade do inicial acordado. Então, de 200, ela passa para R$ 100 até o final do prazo. Em linhas gerais, toda concessão, ela paga mais no começo e paga menos no fim. Entendido isso aqui, fica mais fácil da gente diferenciar o que é o lucro líquido gerencial do lucro líquido IFRS. No caso do lucro líquido gerencial, a empresa teria uma receita exatamente de R$ 200 até 2018 e depois exatamente de R$ 100 até 2030. Era isso que deveria ir para o balanço no caso do lucro líquido gerencial. Agora, no caso do lucro líquido IFRS, o que a gente veria, na verdade, seria uma média desse valor aqui, sendo considerado por todo o período da concessão. Ou seja, entre os anos 2000 até o ano 2030, o lucro IFRS dessa concessão aqui seria, na verdade, de R$ 150 por todo esse tempo. Tecnicamente falando, essa é a diferença entre um regime de caixa e um regime de competência. E o que a Taesa está querendo fazer agora é dizendo, olha só, eu quero só distribuir em dividendos a base do meu regime de caixa, o que realmente está entrando de dinheiro no caixa, e não aquele regime de competência considerado lá pelo IFRS. E aí, quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2024, nos resultados da companhia, a gente já consegue enxergar aqui a diferença do lucro líquido regulatório, que ficou em 193 milhões, pro lucro líquido IFRS, que estaria em 374. Isso aqui é quase o dobro. E lembrando que no meio disso tudo, a outra premissa da política de dividendos da Taesa continua valendo, onde ela diz: os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício, ou seja, do lucro líquido IFRS. Então, no resumo da ópera, o que a gente tem de política de dividendos para 2024 é: o investidor precisa receber 50% do lucro líquido IFRS, não menos que isso, e pelo menos 75% do lucro líquido gerencial. E aí essa parte do lucro líquido vai para o acionista e o restante do dinheiro que vai ficar dentro do caixa da companhia, a empresa vai tentar, inclusive, controlar a dívida que ela vem aumentando desde 2021. Nesse momento ali em quase 4 na proporção dívida líquida sobre EBITDA. Inclusive, nesse gráfico a gente consegue ver a dívida líquida crescendo pra caramba desde o primeiro trimestre de 2023. E uma parte desse dinheiro, mais especificamente algo em torno de 4,7 bilhões, também foram e estão sendo empregados para continuar as 4 concessões que estão em construção pela Taesa nesse momento. No final das contas, o que isso aqui me parece é uma tentativa dos gestores de continuar mantendo a Taesa nos trilhos, considerando 3 cenários. O primeiro, que ela continua precisando vencer novas concessões até 2030, porque muitas estão vencendo e são concessões do passado muito boas. Segundo, a empresa já está endividada pra caramba. E terceiro, a empresa vai continuar querendo ser uma boa pagadora de dividendos, como ela sempre foi. São vários pratos para ela equilibrar nesse momento, e o fato é que não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer com a Taesa no futuro. Porque, por exemplo, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gestão da Taesa vai continuar sendo competente, vai vencer novas concessões, porque eles estão no mercado há muito tempo, fazendo isso muito bem. E se o IGPM não continuar atrapalhando um pouco a Taesa, ela vai voltar para os trilhos, pagar pelo menos um dividendo mediano. Só que eu nunca vou usar o que eu acho que vai acontecer para decidir o que de fato eu preciso fazer na hora de decidir comprar ou vender uma empresa. Até porque se eu assim fizesse, eu ia estar muito exposto ao risco dos meus próprios vieses, das narrativas que saem no mercado dia após dia. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere investir de forma sistemática. E também fazem assim todos os nossos clientes, que já somam mais de 2 bilhões de reais sobre consultoria e gestão aqui na empresa. Por isso que, pensando em ajudar todo mundo, a gente abriu algumas vagas para uma consultoria de investimentos 100% gratuita, onde a gente vai pegar 1 hora de um dos nossos especialistas que ajuda todos os nossos clientes a aplicar estratégias sistemáticas para saber quando comprar e quando vender um ativo, para que ele olhe individualmente para a tua carteira e que você entenda se tem algo que você pode fazer para investir cada vez melhor, no mínimo ter uma segunda opinião de como é que você está investindo de um profissional da área. Se você quiser participar dessa consultoria gratuita, é só clicar nesse botão aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Então, beleza, se a gente não investe com base em achismo, a gente precisa responder agora qual é o cenário da Taesa, se ela continua sendo uma boa pagadora de dividendos ou não. Sem viés emocional, sem achismo e com foco em dividendos. Para isso, a gente usa a nossa estratégia sistemática chamada máquina de dividendos, que inclusive teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos mais de 20 anos, como esse gráfico te mostra. E aí a gente olha para a Taesa, a gente vê, ponto 1, uma constância de pagamento de dividendos que não vem de agora. Vem, no mínimo, lá desde 2009, que é a própria empresa disponibiliza ali no seu RI. E quando a gente olha para a média de dividend yield da Taesa nos últimos 3 anos, a gente vê mais de 12% ao ano. Isso coloca ela na 9ª posição dentre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Como a máquina de dividendos seleciona sempre as 10 primeiras, ela sim, hoje faz parte de uma das maiores pagadoras da Bolsa. Agora, é óbvio que nunca é prudente você investir seu dinheiro numa empresa só.
É por isso que a gente liberou esse e-book te ensinando exatamente como a máquina de dividendos funciona e 7 outras empresas que estão atualmente dentro das maiores pagadoras da bolsa. Se você quiser ter acesso gratuito, é só clicar nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Dito isso, ficou muito claro aqui o que é que está acontecendo com a mudança de dividendos da Taesa e se faz sentido para quem está pensando em dividendos. Se você chegou até aqui, viu tudo isso e quer ver quais são as empresas que vão distribuir um dividendo muito alto no próximo mês, no mês de junho, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que já está disponível aqui no canal. E se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo que eu estou esperando no próximo conteúdo.